Mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos estudar a unidade temática, números e álgebra, com o objeto de conhecimento, frações equivalentes. Então, gente, vamos prestar bastante atenção. Ainda nesse vídeo, nós vamos ter uma atividade de representação, prestem bastante atenção, tá certo? Então, vamos lá. O objetivo desse estudo nós vamos introduzir o conceito de fração de forma significativa, construir através de observações sobre o material a noção de equivalência entre frações e como encontrá-las. Frações equivalentes. Vocês estão vendo esse símbolozinho aqui, ó? Esse símbolo é o sinal de fração equivalente. Observe que 1/2, 2/4, 4/8 e 20/40 representam a mesma porção abaixo nos retângulos. Veja, temos aqui o retângulo que foi dividido em fração de 1/2. 2/4. Vocês observaram que a parte pintada é igual a de 1/2. 4/8. A parte pintada é igual a de 1/2 e a 2/4. E 20/40. A parte pintada da fração é igual a todas as outras acima. 2/4, 4/8, 1/2. Então, dizemos que 1/2, 2/4, 4/8 e 20/40 são frações equivalentes. Aqui significa igual. Equivalente quer dizer de igual valor. Então, temos que 1/2 é igual a 2/4, é igual a 4/8, que é igual a 20/40, e infinitamente, porque as frações equivalentes é infinita. Duas ou mais frações são equivalentes quando representam a mesma porção do todo. Como vocês viram aqui, as frações dos exemplos, quando você representa em uma figura, a parte tirada são iguais. Propriedade fundamental de frações. Multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador de qualquer fração por um mesmo número não nulo, sempre se obtém uma fração equivalente à inicial. Por exemplo, temos aqui a inicial 1/2, multiplicado por 2. 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2 é 4. Se multiplicarmos por 4, 1 vezes 4 é 4, 2 vezes 4, 8. E ainda se multiplicarmos por 20, 1 vezes 20 é 20, 2 vezes 20 é 40. E eu posso continuar multiplicando infinitamente, que eu vou continuar encontrando frações equivalentes. Da mesma forma, podemos dividir, quando for possível. Por exemplo, 1/2. Não dá para dividir e obter frações equivalentes. Mas 20/40 eu posso dividir por 20, que eu vou obter 20 dividido por 21. 40 dividido por 22, 1/2. Posso dividir por 4. 20 dividido por 4. 20 dividido por 4 dá 5. 40 dividido por 4 dá 10. 5 décimos. E assim por diante, gente. Entenderam? Então, temos aqui um exercício. Prestem atenção, nós vamos resolver juntos, ok? Quero colorir dessa figura 2/3. Quantos quadradinhos devo pintar? Então, veja só, gente. A figura está dividida em 9 partes iguais. E eu quero representar 2/3 nessa figura. Então, veja aqui. Para eu representar essa figura com a fração 2/3, eu tenho que procurar uma fração equivalente a ela. Então, veja. Qual é a fração que eu vou obter
aqui no total 9. Então, o denominador, qual é o número que eu multiplico por 3 que dá 9? Só pode ser 3, né? Então, eu vou ter que procurar a fração equivalente, encontrando no denominador o total de partes dessa figura. Então, 3 vezes 3 é 9. E eu devo multiplicar o numerador também por 3. 2 vezes 3, 6. Então, quantas partes eu vou pintar? 6. E a fração vai ser 6 nonos. Do mesmo jeito, e vai ser equivalente a essa aqui, ó, 2 terços. Então, eu devo pintar 6 quadradinhos, pois 2 terços vezes 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9. 6 nonos. Outro exemplo. Diga quantos quadradinhos devem ser assinalados para representar um meio. Nessa figura aqui, ó. Então, veja só, essa figura ela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 partes iguais. Qual é a fração equivalente ao meio, onde o denominador vai ser 12? Dá para perceber pelo total de divisão da figura. Então, veja, se vai ser 12, foi porque eu multipliquei 2 vezes 6, deu 12. Então, eu devo multiplicar também o 1 por 6. 1 vezes 6, 6. Então, eu devo pintar 6 quadradinhos para representar a fração equivalente a 1 meio. E quando você representa essa fração 1 meio, olha o que você obtém. A mesma quantidade, tanto na fração 6 dozeavos, como na fração 1 meio. Por isso que são iguais, são equivalentes, ok? Continue assistindo o vídeo, porque nós vamos continuar tentando entender esse objeto de conhecimento com mais autonomia. Vamos lá. Nossa situação problema. O Pedro e o Carlos compraram 2 chocolates iguais. Então, veja, 2 barras de chocolate do mesmo tamanho. Pedro, vou comer 2 quartos do meu chocolate. E eu vou comer 1 meio do meu chocolate. Então, comeu 1 meio e Pedro comeu. Carlos comeu 1 meio e Pedro comeu 2 quartos. O que queremos saber? A Sara ouviu a conversa e ficou a pensar. Quem vai comer mais chocolate? Pedro ou Carlos? Será quem é? Então, vamos aqui para a resolução. Para esclarecer a sua dúvida, decidiu fazer o seguinte esquema. Ela desenhou as 2 barras de chocolate, porque ela sabe que é do mesmo tamanho. Carlos dividiu o chocolate em 4 partes e comeu 2, porque ele comeu 2 quartos. Logicamente, o chocolate foi dividido em 4 partes iguais. Ele comeu 2. Pedro comeu 1 meio, então ele dividiu em 2 partes iguais. Então, quando ela representou 2 quartos que Carlos comeu e 1 meio que Pedro comeu, comparando a parte que será comida de azul, a Sara concluiu que ambos comeram a mesma quantidade. Interessante, né, gente? Para você identificar se as frações são equivalentes e for uma fração pequena, que dê para você representar com o desenho, fica bem mais fácil, né? Então, assim, podemos concluir que 1 meio é igual a 1 dividido por 2, que é igual a 5 décimos, que representa metade. 2 quartos é igual a 2 dividido por 4, que é igual a 5 décimos, que também representa metade. O que Sara concluiu? Que 1 meio é equivalente a 2 quartos. 2 frações que representam a mesma quantidade chamam-se frações equivalentes.
Frações equivalentes. Duas frações são equivalentes quando representam o mesmo número. Para obter frações equivalentes a uma fração dada, multiplica-se ou divide-se o numerador e o denominador da fração pelo mesmo número, diferente de zero. Por exemplo, 3/4. Vamos multiplicar 3 vezes 4, 12. 4 vezes 4, 16. Então, 3/4 é equivalente a 2/16. Agora, eu tenho a fração 15/20. Procurar uma fração equivalente a ela, dividindo. Vamos dividir por 5, porque nós temos que compreender que o número que eu vou dividir tem que ser divisor de 15 e divisor de 20. 15 dividido por 5, 3. 20 dividido por 5, 4. 3/4 também é equivalente a 15/20. Então, gente, vamos prestar atenção. Copie essa atividade no caderno. E depois da atividade de representação, que já iremos fazer, vocês vão resolvê-la no caderno de vocês. Então, vocês copiem. Pode ser olhando no vídeo ou ouvindo a leitura da tia, tá? 3/5 multiplicado, coloca a setinha aí do jeito que tá no vídeo, por 3. 3 vezes 3 e 5 vezes 3. Tracinho. A próxima, 1/2 multiplicado por 10. Depois, 8/6 multiplicado por... Não, dividido por 2. 6 dividido por 2 e 8 também vai ser dividido por 2. 9/18 vai ser igual a 1. Qual que é o número que eu devo dividir? Porque se o número é menor, vai ter que ser dividido. 15/25 eu devo dividir ou multiplicar? Se o denominador deu 125, então é multiplicar. Qual é o número que eu multipliquei por 25 que deu 125? Aí você pode descobrir dividindo 125 por 25 e descobre qual foi o multiplicador. E por último, 4/7. Você vai procurar uma fração equivalente a 4/7. Pode ser multiplicando, porque não temos divisores comuns a 4 e a 7, ok? Você multiplica por algum número e vai encontrar uma fração equivalente. Copiar dessa atividade no caderno, agora nós vamos para a atividade de representação. Gente, antes de continuar ouvindo e assistindo o vídeo, vocês vão obter o material concreto para realizar essa atividade de representação. No livro de vocês tem meu bloquinho. Lá no final do livro, na página 239, vocês vão obter essas tirinhas aqui. Vocês vão ter as tirinhas do jeito que está aqui. Não do jeito que está aqui, mas está desordenado. Vocês vão recortar tirinha por tirinha para a gente realizar essa atividade. Após conseguir, exponha sobre a mesa e vamos realizar essa atividade de representação juntos, ok? Usando as tirinhas. Então, prestem bastante atenção. Vocês vão conseguir 10 tirinhas, ok? Vocês não vão ter as tirinhas, vocês vão ter a tirinha inteiro, 1/2, 1/3, 1/6, 1/12, 1/2, 1/3, 1/6 e 1/12, 2 vezes, para fazer as representações, ok? Então, agora vamos lá, retornando ao vídeo, vocês vão fazer o seguinte: observando as barrinhas de frações, faça as operações correspondentes. Primeiro passo, vocês pegam a fração que representa 1/2 e coloca abaixo a fração, no caso da de vocês, 1/6. Aí vocês vão observar que 1/2
Quando as frações representam a mesma parte do inteiro, dizemos que elas são equivalentes. Por exemplo, quando você colocar 1/2 e abaixo colocar 1/6, vocês vão perceber que 3/6 é igual a 1/2. Agora, vocês vão novamente pegar a barrinha que tem 1/2, 2 vezes. E abaixo, vocês vão colocar novamente 1/6. Então, 1/2 é equivalente a 3/6. Vocês vão observando aí, colocando e deixando do jeito que vocês vão sobrepondo aí. Agora, vocês vão pegar outra fração. Vocês têm a fração 1/3. Coloque a fração 1/3 abaixo da fração 1/2. Qual a fração vai ser equivalente a 1/3? A 1/2. Por exemplo, quando você pegar e colocar 1/3, as frações que representam 1/3 abaixo de 1/2, vocês vão ter, não vai ter uma frações equivalentes a esse aí. Então, dá para perceber que 1/3 não é equivalente a 1/2. Agora, vocês vão pegar a fração 1/12 e vão colocar abaixo da fração 1/2. O que é que vocês podem perceber? Que 6/12 vai ser igual à fração 1/2. Logo, 1/2 é equivalente a 6/12. Eu não estou pedindo para vocês colocarem esse igual do vídeo, que é 1/2 equivalente a 5/10, porque vocês não têm aí no material de vocês, ok? Agora temos aqui, quais frações são equivalentes a 1/3? Aí vocês vão observar, colocando aí as tirinhas, e vão descobrir se tem alguma fração dessas tirinhas que vai ser equivalente a 1/3. Observem. 1/6. Vocês colocaram 1/6, perceberam que 2/6 é equivalente a 1/3. Vocês não têm a tirinha da fração 1/9. Mas tem a tirinha da fração 1/12. Se você colocar, você vai perceber que 3/12 é equivalente a 1/3. Observando as barrinhas, quais frações são equivalentes a 1/5? No caso de vocês vão descobrir quais frações são equivalentes a 1/6, ok? Então, vocês coloquem aí, sobrepõem abaixo das frações, das tirinhas de 1/6, e vocês vão descobrir. Tudo isso vocês vão deixando aí as observações no caderno, ok? Então, gente, quando vocês pegarem 1/6 e sobrepor abaixo 1/12, aí vocês vão descobrir que qual a fração vai ser equivalente a 1/6, onde o denominador será 12, ok? Agora, no caderno, vocês vão colocar, colando uma abaixo da outra, quais são as frações equivalentes a 1/2. Cole primeiramente a fração que representa 1/2 e depois as frações equivalentes abaixo dela, certo? No final, vocês vão obter isso aí no caderno de vocês. 1/2, aí vocês vão ter 1/3 não é equivalente, 1/6 vai ser equivalente, 1/12, certo? Então, gente, é isso aí. Essa é a nossa atividade de representação de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima aula.